Boa noite. Sejam bem-vindos à Igreja Batista de Bom Retiro, ao nosso culto das famílias. Nós estamos aqui em Curitiba, no Paraná, na rua Desembargador Hugo Simas 1772, e é muito bom ter você conosco essa noite. Hoje nós vamos falar sobre como fortalecer os nossos casamentos. Mas antes, gostaria de orar. Vamos interceder, vamos orar por esse momento. Pai querido, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua direção, obrigado pelo seu cuidado, o seu suprimento sobre todas as coisas para as nossas vidas. Que o Senhor agora prepare o nosso coração, o nosso entendimento para compreender a Tua Palavra. E não só compreender a Tua Palavra, mas pô-la em prática, Senhor Deus. Sim, nos ajuda, Espírito Santo, a viver a Tua Palavra, a estar mais próximos do Senhor e a refletir ao Senhor para os outros. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como fortalecer os nossos casamentos? É sobre isso que nós vamos falar. Provavelmente você já ouviu falar sobre Lutero, reformador alemão do século XVI, que desencadeou a reforma protestante. Ele era um monge, vivendo recluso num mosteiro, quando foi estudar a Bíblia. E entre várias coisas que Deus foi revelando a Lutero, tinha alguma coisa a ver com casamento também. Porque naquela época, a santidade, o crescimento no relacionamento com Deus, a pureza, estava muito relacionada ao celibato, à solidão, a viver separado, literalmente. Mas Lutero, quando começa a estudar a palavra de Deus, Deus dá uma direção para ele. Ei, o casamento é uma instituição de Deus. E é nesse casamento que eu quero fortalecer, que eu quero crescer o seu caráter, que eu quero fazer com que o homem e a mulher cresçam num relacionamento com Deus e numa comunhão. Mas vamos entender como é que foi esse caminho de Lutero. Porque Efésios 5:31 diz assim: por isso deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, numa só carne. O caminho que Lutero, a maneira com que Lutero foi entendendo, começa pelo entendimento que o casamento é, sim, uma instituição divina. O casamento é, sim, algo preparado, algo especial de Deus. Vamos ler juntos Gênesis 2, 21 a 24. E antes, Gênesis 2, 18, diz assim a palavra de Deus: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Isso é Gênesis 2, 18. Continua do 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E das costelas o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, trouxe a Adão, e disse a Adão: esta agora, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne. Perceba a soberania, a grandeza e o propósito de Deus nesse texto. Veja que maravilha. Primeiro entendimento aqui é que quando Deus fala para Adão e Eva, o pecado não tinha entrado ainda. Ok? Deus acabara de fazer a criação, tudo, viu que era bom, fez o homem, fez a mulher, viu que era bom, e antes do pecado, Deus diz para eles: ei, vocês vão ser um só, homem e mulher se juntarão. Mas olha que interessante isso, olha que bênção essa visão de Deus. Olha lá: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Lembra? Só tinha Adão e Eva e Deus.
E olha o que Deus está falando: deixará seu pai e sua mãe. Deus já tem o conhecimento da história. Deus já sabia o que vinha pela frente. E está falando já sobre a família lá na frente. Deixará pai e mãe para se tornar um só, num tempo que só existia Adão e Eva. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Oh, glória! O segundo ponto que Lutero entendeu é que Deus uniu o homem e a mulher para amarem um ao outro. Tito 2,4 diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Efésios 5,28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Lutero entendeu que era um propósito divino a união do homem e a mulher. Lutero entendeu que essa união do homem e a mulher era para que um amasse o outro. Que maravilha! E depois disso, ele entendeu que era para ser uma só carne. Mateus 19,6 diz: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. É o processo de revelação de Lutero. Instituição, um amar o outro, uma só carne. Que maravilha! E disso também o relacionamento íntimo. A relação sexual era parte da criação do plano de Deus. Lembra? Tudo que Deus fez é bom e perfeito. E fez o homem e a mulher para terem uma relação, para se multiplicar. Gênesis 1, 27 e 28 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e encher a terra. O relacionamento íntimo estava no propósito de Deus, dentro de uma relação instituída por Deus, o casamento. Olha a bênção, Lutero começa a entender. E quando Lutero entende essa sequência, entende esse raciocínio, Lutero sai do mosteiro e casa com uma freira que havia saído do convento, porque leu os artigos do próprio Lutero. Começou a questionar esse celibato, essa separação literal, e eles se casam. É claro que para aquela época isso foi um escândalo. Eles enfrentaram opositores, ouviram coisas ruins sobre eles, enfrentaram batalhas porque eles estavam quebrando uma tradição, um entendimento que até então existia. E olha que legal a maneira com que ele responde, Lutero, aos seus críticos. 1 ano de casamento foi mais santificador do que 10 anos de mosteiro. Essa é a frase. Mas por que será que Lutero entendia que o casamento era um local de crescimento, um local de uma escola de caráter, um local que me levava à santidade? Nós precisamos entender esse processo. Lembra? 2 pessoas diferentes, formando uma só carne. Muitos estudiosos, muitas pessoas que falam sobre casamento, ministros, pastores que nos ensinam sobre casamento, gostam de usar fases, palavras que identificam fases do nosso casamento, né? A fase da lua de mel, é tudo bom, maravilhoso. Você acabou de casar, alguns viajam ou ficam em casa, tem um momento mais a sós, é só festa e alegria. É a fase da lua de mel, a fase onde tudo é maravilhoso. Mas quando volta, entramos na rotina. E a rotina do dia a dia, a repetição das coisas, o estresse do trabalho, fazem com que nós entremos numa fase que muitos chamam da fase do porco espinho. Já ouviu isso? A fase do porco espinho no casamento? Imagine um porco espinho, um animal mesmo,
que é um animalzinho desse tamanho mais ou menos, que tem vários espinhos, se relacionando com outro pouco espinho, aonde até eles se encaixarem, um vai cutucando o outro. Cada espinho cutuca o do outro, até que eles consigam chegar a um ponto de estar um aquecendo o outro, cuidando do outro, sem machucar. E muitos estudiosos, muitos ministros falam que existe essa fase no casamento, aonde eu começo a descobrir coisas que eu não sabia sobre a outra pessoa, porque eu venho de uma família diferente, ela vem de uma cultura familiar diferente. Não precisa ser nem de regiões diferentes, de países diferentes, estados ou cidades diferentes. Pode ser pessoas da mesma cidade, mas que o seu núcleo familiar tem costumes diferentes. E essa adaptação gera um cutucar no outro, gera um incômodo no outro. E é essa fase que eu tenho que trabalhar. E é por causa desse tempo é que a gente vai se adaptando, vai se construindo. Eu tenho que começar a me negar, eu tenho que começar a deixar as minhas coisas para construir algo novo. E essa construção não é fácil, porque o relacionamento de um homem com uma mulher, um relacionamento íntimo em casa, ele traz à tona quem realmente eu sou, porque é fácil. Lembra do teu relacionamento no teu tempo de namoro? Você se arrumava, se perfumava, você era educado com ela, porque estava tudo tranquilo, pegava lá em casa, deixava lá em casa. Para muitos aí o pai estava junto na história, o irmão menor. Então você tinha uma postura simples. Agora, quando você está dentro da sua casa, começa a se relacionar, começa um ao outro cutucar por causa dessa cultura diferente, você mostra para o outro que você não é perfeito. Nós, homens, mostramos para as esposas, para as mulheres, que nós não somos os príncipes encantados que elas imaginavam que nós éramos. Porque nós temos defeitos, nós temos problemas, às vezes acordamos mal-humorados ou chegamos estressados em casa. E é dentro deste convívio que aparecem as nossas falhas. E aparece uma coisa muito perigosa para o casamento, chamada egoísmo, que é quando eu começo a pensar apenas em mim. Quando os outros dentro de casa têm que girar em torno do que eu quero, da maneira com que eu sou. Cada um pensa em si mesmo, espera que os outros o sirvam, uma expectativa que gera cobrança. Desaparece aquela relação de ajuda, sem interesse, e entra crítica e cobrança. Por quê? Porque o meu eu tem que ser servido, o meu eu tem que ser atendido. E aí começam as famosas frases: ah, mas o fulano ou o ciclano não ajuda em casa. Ah, mas quando ele chega em casa as coisas mudam. Olha o que Paulo fala acerca disso. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus próprios interesses. O amor não busca seus próprios interesses. Aqui se fala do egoísmo. Não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Queridos, o grande desafio dos nossos relacionamentos hoje é o egoísmo, aonde há uma ausência de uma relação pessoal com Deus. Sim, o egoísmo mostra que está faltando Deus na minha vida. Por quê? Porque se eu alimento a minha carne,
mais da carne vai aparecer. Se eu alimento mais do meu espírito, mais as coisas de Deus vai aparecer no relacionamento. Se eu estou pensando só em mim, eu não estou tendo uma relação com Deus, porque não é isso que Deus nos leva, não é isso que Deus ensina, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. O egoísmo mostra uma falta de relação pessoal com Deus. Romanos 7,5 diz: porque quando estamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operam em nossos membros, para dar fruto para a morte. O egoísmo é a ausência de Deus. Mas então, como que esse casamento pode ser um lugar onde somos tratados, refinados? Ao defender o casamento, Lutero estava promovendo a ideia de uma moral exigente, aonde o velho homem era transformado por Deus, aonde o amor era exclusivo, sagrado, honrado. Aleluia! Porque uma relação tinha a fidelidade de um para com o outro e de cada um para com Deus. É por isso que Deus entra nessa jogada de uma instituição feita por Ele, porque Ele está presente nessa relação. E é a nossa relação com Ele que vai nos fazer diferente dentro do casamento. Vamos entender isso. Homem e mulher formam um só corpo. Eu e minha esposa formamos um só corpo. Com que parte do meu eu estou entrando nesse novo corpo? Esta é a grande pergunta. É o ponto central. Essa nova carne, essa nova pessoa, ela está sendo formada com qual parte do Paulo? Com qual parte da minha esposa? Com qual parte sua? E qual é esta parte que você tem se dedicado, entrado no casamento? É a parte egoísta? É a parte da sua carne? Ou é a parte da construção de Deus na sua vida? Comece a pensar nisso a partir de agora. Porque, lembra, Deus uniu duas pessoas diferentes que formam uma só carne. Ok, com que parte você tem entrado? A parte da sua carne ou do seu espírito? Porque a palavra diz que carne e espírito lutam um contra o outro. Se eu alimento mais a minha carne, eu vou ter o egoísmo. Se eu alimento mais o espírito, valores e princípios de Deus entram na minha vida e são manifestas na minha vida. Oh, Senhor Deus! E quais seriam esses valores e princípios que eu tenho que buscar para construir em mim uma pessoa que vai alimentar essa relação e essa nova carne, esse novo corpo? O que eu tenho que fazer para fazer diferente, para alimentar esse relacionamento? É isso que nós vamos ver agora. Com o que você quer entrar? Guarda essa pergunta. Você quer entrar com valores e princípios de Deus para formar esse novo corpo, ou você está entrando com sua carne neste novo corpo? Vamos ver os valores e princípios. E o primeiro que eu quero destacar aqui é o temor do Senhor. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é a fonte da vida, para desviar dos laços da morte. É a fonte da vida, é temer o Senhor. Provérbios 9, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo, a prudência. Queridos, temor do Senhor, saber que o meu Deus é maior, saber que o meu Deus é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas, faz com que eu o tema. Não temer como eu temo um animal, um bicho, tenho pavor de alguma coisa, mas é respeito, um respeito altíssimo, sabendo que Ele tem poder para me corrigir. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos: prefira
uma correção que vem na caminhada, através de uma dica, de uma conversa, de um esclarecimento, do que a correção quando vem com punição, quando vem com uma mão pesada, quando vem com a vara. E é por isso que eu obedeço. Porque eu não quero perder a bênção que eu tenho recebido, porque eu quero mais de Deus, porque eu sei que se vier a mão pesada de Deus sobre a minha vida, socorro. Eu sei que Ele vai me dar força, que Ele não vai fazer nada além do que eu possa suportar e vai me dar saída. Sim, eu sei. Mas eu prefiro ser corrigido pelo amor, por uma voz mansa, uma mão que acaricia, do que com uma mão pesada. Você está entendendo o que eu quero dizer, queridos? Só que isso vai acontecer se eu obedeço. E a obediência muitas vezes vem pelo temor. Várias vezes que eu fui tentado em várias áreas da minha vida, eu pensava em não perder a bênção de Deus, a continuar na comunhão com Deus. E é esse temor que me fazia desviar, que me fazia dar força para sair da tentação, dizer não à tentação. Porque ser tentado nós vamos, o problema é cair nela. A segunda, a presença de Deus na nossa vida, comunhão pessoal com Deus. 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Queridos, a minha vida tem que refletir essa comunhão com Deus. Como é que eu vou ensinar meus filhos a ter um relacionamento verdadeiro com o Pai, se eu não tenho? Como é que eu vou ensinar minha esposa ou o marido, a esposa ensinar o marido a ter uma relação pessoal com Deus, se eu não tenho isso dentro de casa? É aquela velha história hipócrita do tempo que existia telefone fixo, que o pai ensinava o filho: não minta, meu filho, não minta, meu filho. Mas quando tocava o telefone e o filho atendia: pai, para você, fulano de tal, o pai lá da sala falava assim: diga que eu não estou. Você diz, mas vive diferente. Você diz uma coisa, vive diferente. E isso não pode acontecer. Eu quero que a minha família tenha um relacionamento com Deus, eu preciso experimentar esse relacionamento com Deus diariamente. Essa parte tem que ser agregada a esse novo corpo. Depende de mim. Eu não estou pensando aqui, olhando no outro, no meu cônjuge. Eu tenho que olhar para mim, temendo a Deus. Eu tenho que olhar para mim, buscando comunhão com Deus todos os dias. Porque as demais coisas Ele fará nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, com as nossas famílias. Terceiro ponto aqui é o amor. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, com a serva amorosa, a gazela graciosa, que os seus seios te saciem todo o tempo, pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Provérbios 5,19. Ei, eu decidi amar a minha esposa, eu decidi ser dela e somente dela, e isso tem que estar no meu entendimento. Eu tenho que orar todos os dias nesse sentido, eu tenho que falar para os meus filhos todos os dias, eu tenho que demonstrar dentro do meu lar todos os dias isso, que eu sou fiel, que eu amo, que essa pessoa que eu decidi amar, que não é perfeita, como eu não sou perfeita, mas que eu não olho esses detalhes de imperfeitos, eu olho as coisas boas, eu ressalto as coisas boas, eu decido amar. Quarto ponto, uma submissão como segredo de grandeza. O quê? Sim, submissão como segredo de grandeza. Tito 2,5 diz: a serem moderados, castos, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. 1 Pedro 3,1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra,
pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Olha esse texto de Pedro 3:1. É a minha postura sendo submissa. E submissa aqui, queridos, não é não ter valor próprio. Submissa não é não ter opinião. Submissa é se entregar por algo maior. É decidir amar. É servir a outra pessoa. É respeitar. É decidir respeitar a outra pessoa, apesar dos erros e acertos dela. E a minha submissão, sem eu precisar falar nada, vai convencer e trazer ao Evangelho, a Deus, aquela pessoa. Eu tenho um testemunho de um casal, ele era de uma determinada religião, não vou falar aqui, ela se converteu, e o marido chegou para a mulher aqui e falou assim: você não pode mais ir na igreja, eu não quero que você vá. E ela chegou chorando para o pastor e perguntou: pastor, o que eu faço? E o pastor disse: seja submissa, obedeça. Porque nós, a igreja, estaremos de joelhos orando, intercedendo, clamando pela vida dele. E isso foi 1 mês, 2 meses, 3 meses e meio, 4 meses, perto do 5º mês. Eles estavam no domingo assistindo televisão à tarde. Ela estava sentada fazendo um tricô, crochê, e esse homem começou a rodear o sofá, ele virou para ela e falou assim: eu não sei você, mas eu vou para a igreja. Submissão como segredo de grandeza. Aleluia, Deus. Maravilhoso. O próximo ponto aqui, né, é mansidão. 1 Pedro 3:4. Mas o homem encoberto no coração, não incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. Mostre em amor, calmo ao falar, não seja rude, trate bem, acolha bem as pessoas dentro de casa. Nós temos passado momentos difíceis dentro dos nossos lares, porque hoje um pensa segundo a ideologia política de um, outros dentro de casa de outros. Eu tenho essa situação dentro da minha família, onde meus irmãos, com alguns sobrinhos, pensam diferentes. E às vezes eles estavam falando para mim: mas eu não posso nem falar mais, porque dá confusão. Se eu falo isso ou aquilo de política, dá confusão dentro de casa. Eu estava reunido e quando aconteceu essa situação, o meu sobrinho saiu. Eu fui até ele, trouxe ele de volta para a mesa e falei assim: eu te amo, você é mais importante para mim do que posições políticas. Eu posso pensar diferente de você, mas jamais esqueça que você é mais importante do que essas posições políticas. Jamais eu vou permitir, da minha parte, que nós nos separemos por causa de uma posição política. Eu te amo. Entenda isso. E passamos a conversar de política sem agressão, porque houve mansidão, houve um amor demonstrado apesar das opiniões diferentes. Serviço como fonte de poder. Sim, serviço como fonte de poder. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, eu me entrego pelo outro. Dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos, eu não estou olhando se o outro está fazendo por mim ou não. Eu tenho que fazer. Esses dias eu estava lavando a louça e a minha filha chegou: pai, está de novo lavando a louça, por quê? Por quê? Porque eu amo a sua mãe, porque eu quero ajudar a sua mãe tem muita coisa para fazer, por isso que eu estou lavando a louça. O servir como demonstração deste amor, e eu tenho que ensinar isso aos meus filhos, eu tenho que demonstrar isso para o meu cônjuge.
Ah lá, pegue e faça isso, arrume aquilo, arrume aquilo. Ok, tem momentos que eu tenho que pedir para eles fazerem as coisas, porque eu tenho que ensinar eles a cuidarem da casa, mas tem horas que eu posso servir, ensinar sendo exemplo, servindo-os. Uma vida de comunhão em casa. 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A vossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Já usamos esse texto, mas temos que entender aqui a parte de que há comunhão dentro de casa. O grande problema hoje é que muitas pessoas se relacionam com o celular na mão, ou se relacionam com a TV ligada, não tem tempo para compartilhar o seu dia, não tem tempo para falar um com o outro, não existe essa comunhão. Muitas vezes alguém chega cansado do trabalho, seja o homem ou a mulher, toma um banho, janta, não falam direito ou falam só do trabalho, mas não tem uma comunhão verdadeira, um tempo de qualidade, um olhando para o outro, conversando, falando quanto o outro é importante. É isso que faz crescer esse nosso relacionamento, nos aproxima. Eu tenho que investir tempo na minha comunhão diária com a minha família, dentro de casa, com o meu esposo e a esposa com o esposo. Isso tem que ser algo consciente. Não pode passar simplesmente, vai falando enquanto vai fazendo as coisas. Não, tem que ter esse momento gostoso. Isso é algo que nós temos que fazer constantemente. A verdadeira comunhão nasce de uma doação. Eu me entrego. Quando eu me converti, na minha casa, meu pai e minha mãe não eram convertidos. Quando eu nasci, meu pai tinha 55. Quando eu tinha 15 anos, meu pai tinha 70. Quando eu me converti, meu pai já tinha 77 anos. Estamos falando há 40 anos atrás, 30 anos atrás, aonde a cultura era diferente. Meu pai não aprendeu a ter um relacionamento de comunhão afetiva com o seu pai, com o meu avô, e por isso não fazia comigo. Nós tínhamos uma grande relação, era muito boa minhas conversas, eu amava viajar com meu pai, mas não existia carinho. Quando eu me converti, eu entendi que eu era o responsável, porque quem conhecia a verdade dentro de casa era eu, não era o meu pai, não era a minha mãe. Sim, ele era o meu pai, ele tinha responsabilidades para comigo, mas eu tinha a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E eu, entendendo que eu tinha uma responsabilidade e querendo maior comunhão com o meu pai, eu sentava na sala após o almoço e passava a mão na cabeça dele, fazendo um cafuné. Era a forma que eu fui quebrando esse distanciamento que existia entre nós. A comunhão necessita de uma doação, de você que conhece o Evangelho, tomar o primeiro passo, dar o primeiro passo, fazer o que é necessário para que isso aconteça. E é claro, o último ponto que eu quero destacar aqui, como valor que faz a diferença no lar, é que eu preciso buscar o Evangelho, eu preciso buscar a palavra de Deus, porque o que transforma o meu eu é a palavra de Deus. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como que vai ser transformado o meu entendimento? Como vai ser transformado o meu coração? Como minha vida vai refletir Deus se eu não leio a palavra de Deus? Como eu vou saber que eu tenho que me comportar na minha casa? O que eu tenho que fazer? Se eu não busco a palavra de Deus, se eu não tenho uma relação diária com essa palavra, e é esta palavra que vai transformar, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que entra e separa a alma do espírito. Queridos, não dá para ficar dependendo de conhecer e ouvir a palavra só das mensagens. Eu tenho que buscar e meditar. Ontem nós estávamos na nossa célula reunidos, estávamos meditando e pensando e conversando sobre a mensagem de domingo pela manhã, no domingo anterior. E foi sensacional quando nós entendemos, todos que estavam ali,
que são esses momentos de meditar na palavra, de pensar e de falar o que eu entendi da palavra, é que eu tenho realmente o entendimento de como eu estou vivendo a palavra. Porque muitas vezes até eu leio, como eu faço leitura, vou ler a Bíblia em um ano, só que eu não paro para deixar com que o meu entendimento rumine a palavra, e eu preciso parar para fazer isso. Eu preciso gastar tempo na palavra para que eu entenda se eu estou vivendo segundo ela ou não. E eu tenho que me perguntar, eu faço isso ou eu não faço? A palavra diz, medita na palavra de dia e de noite. De dia é porque eu ponho a minha vida, o meu dia, a minha rotina nas mãos de Deus. À noite é porque eu olho para o dia à luz da palavra e vejo o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Isso tem que acontecer o tempo todo nas nossas vidas. O tempo todo. Porque é através do temor, da submissão, do amor, da mansidão, da busca da comunhão com Deus, da busca da comunhão com o outro dentro de casa, através da leitura da palavra de Deus, é que nós vamos dar o nosso melhor, que vem de Deus na construção de uma só carne. A pergunta que eu quero deixar para você é: qual parte de você tem colocado nessa nova carne? A parte da sua carne ou a parte que Deus está colocando em você? Vamos orar, queridos? Louvado seja teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é perfeita, é a verdade, e é uma verdade que muda o nosso viver, que muda como nós agimos e pensamos. E a revelação que o Senhor trouxe a Lutero, de que o casamento é uma instituição do Senhor, aonde homem e mulher formam uma só carne, nos ajuda a estar entregando o nosso melhor nessa nova carne. Nos ajuda a buscar mais o Senhor, a ter comunhão em oração, a ter comunhão com Tua palavra, a buscar os Teus valores e princípios na nossa vida individualmente, para colocar nessa nova relação. Em nome de Jesus. Se hoje tem algum dos meus irmãos que não está vivendo assim, por favor, ministra o coração. Por favor, dá a direção. Por favor, queima agora nesse entendimento e nesse coração para que busque mais, viva os valores e princípios de Deus no seu casamento, para que pare de olhar para o outro e comece a olhar para si mesmo, pedindo a transformação, buscando, muito mais do que pedir, é buscando através de comunhão com o Senhor, de temor, de submissão, de valores e princípios praticados dentro do lar, uma nova vida em Cristo e para o casamento. Nós te agradecemos, Deus, e te confiamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, e semana que vem, neste mesmo horário, na sexta-feira, mais um culto das famílias na Igreja Batista de Bom Retiro. Deus abençoe.